Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Pode Tudo. Eu sou José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno. O vídeo que você vai assistir agora é resultado de uma aula completa e exclusiva oferecida para os membros do nosso portal Gabd e os membros aqui do canal. É parte da minha série de estudos exegéticos aprofundados da Bíblia Hebraica, uma análise profunda das narrativas, das tradições do Oriente Antigo Próximo, que vai fazer com que você compreenda muito melhor a Bíblia Hebraica. Se você gostar deste conteúdo, é só você clicar no link que vai estar aí na descrição, se tornar membro do nosso canal ou adquirir o curso independente, hebraico ou grego, ou teologia do Antigo Testamento, os profetas da elite, enfim. Entrando no meu site, você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, com uma rica referência bibliográfica, além de ementa, grade curricular, tudo para facilitar o teu aprendizado. Então, eu espero que você goste. Antes que eu me esqueça, você também poderá adquirir os 6 volumes da minha série impresso com super desconto. São 6 volumes com mais de 40 esboços para você, de fato, montar a sua biblioteca e se tornar um especialista em Bíblia Hebraica. O Antigo Testamento, como é comumente falado. Tudo bem? Então, se você ainda não for inscrito no canal, é só você se inscrever. Se inscreva, ative o sino para receber notificações. O conteúdo completo desta aula já está disponível lá no meu portal. Então, venha para cá e vamos começar a nossa aula. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Ok? Então, preste atenção. Como está no formato de artigo, é necessário você ter toda a atenção, porque eu farei exposições de algumas coisas. Tudo bem? Então, primeiro, eu inicio a minha introdução, e isso é importante, dizendo, peraí, se eu tenho um texto que é parte de um documento que foi escrito em diferentes épocas, em diferentes etapas, em diferentes contextos históricos, sociais, entre outros, como eu devo olhar para este texto? Quando você faz esta pergunta, você fala de método, você fala de um caminho que precisa ser traçado, já que a fonte de investigação você já tem, que é o documento. Ora, mas espera aí, para entender esse documento, eu não posso apenas me debruçar no documento, eu preciso de testemunhas. O que são, então, testemunhas? São elementos que estão ao redor, no contexto dessas produções, que podem validar, legitimar ou invalidar ou deslegitimar uma proposição, isto é, uma história, um fato, ou categorizá-lo. É isso que o professor aqui faz, é seguir um método. Portanto, quando nós olhamos para a serpente, é importante que você entenda que a serpente, ela aparece não como um animal real, ela não aparece como um símbolo que quer explicar a queda de um homem, até porque este homem não é homem, esta mulher não é mulher. Os mitos de fundações ou refundações na história, eles designam os processos históricos e sociais destes povos. Eu coloquei numa linguagem muito pública, sem muita erudição do vernáculo, para você conseguir entender, mesmo você que não tem aí o ensino fundamental, o ensino médio, ok? Ou seja, uma pessoa de nível superior, mas não conheça, vamos dizer, a história da Bíblia Hebraica, a história do próprio povo judeu e do Israel antigo, você vai entender isso aqui. Então você pense serpente, ok? E essa ambivalência simbólica, lembrando que todos os povos tinham as suas insígnias justamente como animais. Eram símbolos de poder. Esses símbolos representavam o poder político, bélico, econômico, a sapiência. Tudo isso deve ser considerado, porque nós aqui caminhamos com um paradigma indiciário, com uma análise profunda da literatura, que é este documento. Tudo bem? Até aqui, você conseguiu me entender? Eu espero que esteja me entendendo. Mark Smith
vê o mito como uma memória cultural em disputa. Eu achei legal. Esse parecer do Smith, na qual os símbolos antigos são reapropriados para legitimar novas estruturas religiosas, especialmente no contexto do surgimento, olha agora, do monoteísmo javista, e assim para ele quem, professor? Para o Marcel Detienne. E veja, não só para o Marcel Detienne, está aqui nas minhas mãozinhas. Ó, mãozinhas, hein, gente? Ai, dona Andréia, mãozinha. Está aqui, ó. Ó, lerei para você. Não, vou ler, não. Eu vou ler porque, ok? O monoteísmo judaico surgiu num processo de emancipação de um deus tribal. Quem era o deus tribal? O líder. Javé era um deus menor do panteão de El. O deus de todos os Elohims, deuses menores da Cananeia. Quem é? Inventaram a narrativa de Abraão? Vaiomer Adonai Elavram, Lech Lechá, o Mimoladeterra, o Mibiterra, a Virra, a Serra. Ou seja, disse o Senhor a Abraão, sai do meio do meu povo. Abraão era de onde? De Ur da Caldeia, no berço civilizatório do paganismo, adorava como todos os outros o paganismo. Então olha aqui, eu estou mostrando, estou ensinando, senhores, estou ensinando, fugir do meio dela. É daqui que sai a tradição de Abraão, do Gênesis, para explicar. Então veja, sai do meio da terra, sai de Babilônia, sai da terra de Ur dos caldeus, e sede como os bodes diante, ó, do rebanho. Ok? E certamente, e vai trazer aqui as discussões, ó, eu trago tudo, para o movimento de uma cobra aqui, ó. É o mesmo texto, o movimento de uma cobra de Gênesis 14, aqui, ó. Acredita-se que isso se dê credibilidade. Vou trazer. Beleza? Não, mais do que isso. Outras que eu vou mostrar, da pedra de Teldan. Dan será serpente junto ao caminho. Presta atenção. Dan será serpente. E veja, você tem claramente a presença já de um verbo. Yerri. Yerridan. E Dan representa o quê? Comentem aqui. Se você não souber, você vai comprar meu material. E Dan representa o quê? Eu vou explicar. Yerridan Nahash. Aleiderer. Dan será serpente junto ao caminho. Prestou atenção? Ashrei Raisha Shelor Batsat Rechaim, pós-exílio, Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que não andam no caminho, se assentam na roda dos, nem se detêm no caminho dos. O texto é uma crítica ao próprio povo de Israel, sobretudo Dan, que é uma das tribos que vai se aliar diretamente e começar a se enculturar e responsável pela sedução de Judá. Nós teremos uma fé, nós teremos uma única fé e teremos um templo. Posso ouvir uma amém, igreja? A tradição está em um conflito, em uma guerra de resistência, luta pela liberdade e luta pela imposição. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então agora eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Agora eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Peraí. Caramba, professor, essa doeu. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Colher de chá que o professor vai dar. Ok? Olha isso aqui. Ó. E os filhos de Dan levantaram para si a imagem esculpida. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra, gente. Como que ele poderia estar falando de uma coisa que nem aconteceu? Porque já aconteceu. O texto é uma tradição que está fazendo notoriedade, mostrando a culpabilidade do povo em relação à sedução da serpente. Dan serve diretamente, se presta. É a primeira das tribos a se envolver nessa estrutura. Vamos ao comentário? Vamos lá. Porque exegese se faz assim, ó. Vamos ao comentário. A tribo de Dan estabeleceu um culto próprio. Separado de onde? De Jerusalém. Com uma imagem esculpida e um sacerdócio próprio. Agora, professor, não faz isso não, professor. Agora eu entendi porque Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. É porque Deus não criou o homem conforme sua imagem e semelhança. É Judá. São os sacerdotes dizendo, nós teremos uma identidade. Dan é frequentemente lembrada como uma das primeiras tribos a se desviar
do culto javístico. Ó, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Tá vendo aqui? Você tem, ó, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã. Esse é o meu site. Estamos aí, ó, há 3 anos com o nosso portal, um trabalho sério, reconhecido academicamente, pessoas de vários lugares do Brasil acreditando no nosso trabalho. Ó, professor, eu não sou cadastrado. Como que eu faço? Você vem aqui, ó, login, vai abrir essa janela aqui para você, tá vendo? Ó? Como você não é membro ainda, você vai aqui em registrar. Eu não vou clicar. Vai abrir aqui uma janela para você fazer um cadastro. Não pode ser feito, tem que ser perfil, tem que preencher todos os dados, até o CPF. Tudo, não tem nada, tem que preencher. Aqui a gente não aceita delinquente, pessoas anônimas, não. Aqui são pessoas que têm responsabilidade. Então você preenche seus dados postais, o nome que você quer ser chamado, você cria uma senha, cria tudo. Fez isso? Pronto, você já vai ter acesso ao canal. Ao se tornar membro, você vai ter um portal de membro exclusivo teu. Aí você vai logar. Vamos lá, eu vou logar como membro aqui agora, ó. Direcionar. Aqui é tudo que o membro tenha direito, dependendo da assinatura que ele fizer. Ah, professor, curso. Ele vai clicar aqui, pronto. Aqui tem os cursos que ele tiver direito ou tiver comprado, se não for membro ou alguém. Jesus Histórico, Desconstruindo Jesus Histórico. Com ementa, com grade curricular, tá tudo aqui, ó. Todos os vídeos em alta resolução, com material didático. Você quer aqui, ó, clicou aqui, vai abrir para você um material, ó. Você vai ler tudo bonitinho. Professor, mas a letra tá pequena, tá? Você clica aqui, pronto, ficou maior. Citando Jesus Histórico, pronto, clicou. Tem, além dos vídeos, tem vasto material, ó. Vasto material para você. Um oráculo no Gênesis que vai colocar Dan como alguém que vai se pôr no caminho de Judá. Lembra lá que eu disse quem vai ser seduzido? Que vai seduzir o povo, que vai se opor. Vamos então para Juízes 18:31. Isso chama-se exegese, o que eu estou fazendo aqui, nessa porcaria que você vê alguns aí falando que estão fazendo, defendendo cobra falante, não. Olha aqui, ó. Juízes 18:30-31. A idolatria de Dan. Vamos ver? Ó. E os filhos de Dan levantaram para si uma imagem esculpida. O que nós lemos lá atrás? Não, professor, eu não entendi. Eu vou trazer de novo, não é possível que vocês não tenham entendido. A imagem do rei, do monarca, do patriarca era sempre representada pela figura do rei, pessoal. A figura do rei. O que Dan faz, professor? Dan levanta uma imagem esculpida. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, olha a narrativa. Ele e seus filhos foram sacerdotes, olha aqui, da tribo de Dan. Por que aparece o mito de uma serpente que é levantada como contra-resistência? Ah, professor, eu nunca li isso em lugar nenhum, essa interpretação. É porque fizeram teologia. Por que há uma serpente que é levantada que quem olhar para ela será curado? Colher de chá que o professor vai dar. Ok? Olha isso aqui. Ó. E os filhos de Dan levantaram para si a imagem esculpida. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra, gente. Como que ele poderia estar falando de uma coisa que nem aconteceu? Porque já aconteceu. O texto é uma tradição que está fazendo notoriedade, mostrando a culpabilidade do povo em relação à sedução da serpente. Dan serve diretamente, se presta, é a primeira das tribos a se envolver nessa estrutura. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado deste corte. Se você quiser ter acesso exclusivo a este e outros conteúdos, então tem aí as nossas assinaturas que você recebe mensalmente
à medida da renovação da sua assinatura, todos os nossos conteúdos, mas você pode já fazer o seu plano exclusivo. Isso mesmo, fazendo a sua assinatura, pagando pelo Mercado Pago ou pelo Pix, você já tem acesso e desfruta deste ambiente de muitos aprofundamentos e estudos que vão mudar a tua vida.